discutir sobre um personagem que é um anti-herói, mas que algumas pessoas gostaram bastante dele. Não é Loki, gente, antes que vocês comecem a pensar, mas faz parte do universo Marvel e também do mundo do Homem-Aranha. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Venom é um dos principais, vamos dizer assim, um dos vilões de Homem-Aranha, e lançou o seu primeiro filme, eu acho que mais ou menos, gente, em 2018. A princípio, eu vou ser bem sincera, eu não tinha uma expectativa muito grande dele, porque eu vi tanta gente massacrar esse filme que eu não tinha nenhum interesse de ver ele pela frente. Porém, um dia saiu na Netflix e eu resolvi assistir, dar uma chance. Na minha opinião, o filme não é ruim. A questão é que quem é muito fã da obra vai achar milhões e milhões de detalhes, milhões e milhões de erros. A questão também é que eu acho que o fato de eles quiseram fazer com que Venom fosse uma coisa meio que parecida com Deadpool, aquela coisa mais pesada, aquele humor mais pesado, e que chamasse mais a atenção do pessoal nesse sentido, já que em alguns momentos, algumas pessoas não conhecem o Venom tão bem assim. Quem conhece o Venom é justamente o pessoal que já assistiu aquele Homem-Aranha do primeiro filme, mas assim, você tem um conhecimento muito pequeno sobre ele, e também quem já assistia a animação do Homem-Aranha, que já nos apresentava. Então, de resto, o pessoal que não tinha muito conhecimento sobre ele não vai ter uma grande ideia de como seria o Venom. A questão é que também tem um outro ponto. A gente conhece o Venom pelo lado muito mais sombrio, e eu acho que isso também decepcionou a maioria dos fãs. A gente vai acompanhar justamente a história desse personagem, que a princípio, na minha opinião, eu acho que o Venom é uma simbiose, um alienígena, melhor jeito, que acaba se identificando, ou melhor, transformando o Ed Brock em seu hospedeiro. O Ed Brock a gente também já conhecia daquela primeira versão do Homem-Aranha, que é o jornalista. Então, o DNA do Ed e, vamos dizer assim, o Venom acabaram ficando compatíveis, e ele acabou se tornando o hospedeiro do Venom. Então a gente acompanha esse primeiro passo, aquela questão de conhecer a história do Venom, de conhecer a história do Ed, por trás de tudo, como ele se tornou o Venom, né? Mas não com o Homem-Aranha. Então assim, gente, eu achei interessante essa história. A gente vai conhecer. O Ed não é uma pessoa ruim, a gente vê isso na história. Ele é uma pessoa boa que tenta a todo instante salvar as pessoas. Ele diz pro Venom que os únicos que ele pode fazer mal são os vilões. E a gente entra nessa ideia dessa história justamente conhecendo. O Venom, por outro lado, ele não sabe, pra ele todo mundo é comida e ele quer comer todo mundo. Então a gente tem essa incompatibilidade desses dois. Eles são incompatíveis, mas ao mesmo tempo são compatíveis. Então a gente tem uma ideia melhor sobre como é o Venom. Então assim, eu acho que o filme não seja tão ruim. Talvez no HQ o Venom não seja tão cômico como foi apresentado. Eles quiseram realmente fazer uma parte mais cômica, mas não nego que eu vi um pouco falta daquela parte mais sombria que dava a sensação do que o próprio Venom teria. Porém, eu acho que ficou uma história bastante interessante para um primeiro filme. Estão nos apresentando um vilão do Homem-Aranha de um modo diferente, que acabou se tornando um vilão que muita gente gostou. Então ele acabou ganhando um carisma exatamente como o Loki.
Claro que, na minha opinião, eu acho que o que foi falho e fraco nesse primeiro filme é a questão do vilão. Mas toda a história de super-herói, ou até mesmo de anti-herói, vamos assim dizer, precisa de um vilão. Essa é a questão. Precisamos de um vilão para desenvolver a história. Então, assim, apareceu um vilão que, na minha opinião, é meia boca, que não deu um ganho muito grande pra história. Poderia ter sido um vilão um pouquinho melhor, mas poderia ser, a história poderia estar salva, ou melhor, a ideia era que nós teríamos um vilão melhor com a cena extra que nos é apresentado no final de Venom, quando nós vemos o Ed, depois de ele ter perdido tudo, de ter afundado a carreira dele, tentar ir atrás de um serial killer que poderia trazer a fama dele de volta. E quando a gente vê a cena essa, justamente ele indo conversar com esse assassino. Gente, peço desculpa por não lembrar o nome dele, que eu sou péssima para gravar nome de personagem. Então, a partir daí é que nos era apresentado a ideia de que teria uma continuação. Porém, ficava aquela dúvida. Será que teria ou não uma continuação? Porque tanta gente massacrou Venom que muitas pessoas ficaram com uma visão negativa do filme sem ter realmente visto, que foi o meu caso. Mas mesmo assim, teve sim uma continuação que lançou, acho que esse ano, né, gente, em 2021, esse ano que passou, que acabou lançando pra gente conhecer a continuação da história do Venom e do Ed. Então, ano passado, em 2021, acabou saindo nos cinemas a continuação de Venom. Venom, Tempos de Carnificina. E aí, eu acho que muita gente tava até esperando, tava uma expectativa muito grande, justamente porque iriam apresentar o Venom vermelho. Ninguém sabia quase o nome dele, gente, nem eu sabia que se chamava Carnificina, tá, o vermelho. Então, quando lançou ele, era uma expectativa muito grande pelo fato de que, primeiro, eu acho que era um personagem muito pouco conhecido mesmo. Quem conhece daí é literalmente fã da obra, ou que literalmente já tenha visto alguma animação do Homem-Aranha em que ele aparece, porque de resto eu não lembro dele ter aparecido em nenhum outro filme. Então, assim, a gente sabia que ele era um personagem pior, e a ideia era como seria o desenvolvimento desse personagem. Eles continuaram, tá, gente, com aquela mesma base que foi o primeiro, continuar com aquela parte cômica. Então, o que eu acho que foi nesse filme, ele é interessante, ele é bacana, legal, eu gostei, mas faltou coisas, tá? Eu acho que eles deveriam ter entregado uma ideia de um desenvolvimento melhor da briga, dessa luta que existiu entre os dois. Eu acho que ficou um foco tão pequeno na luta. Nossa, Nathalie, mas o final do filme foi basicamente isso. Ok, mas eu acho que o próprio Carnificina não teve um foco maior. Eu acho que deveriam ter dado um foco um pouquinho melhor pra esse vilão, já que ele seria um vilão muito esperado pelo pessoal, pelo que eu vi, tá, gente? Posso estar errada, mas eu acho que era um vilão que tava muita gente esperando, porque ele daria um rumo diferente para o Ed e para o Venom. Então ele daria um rumo diferente. Fora o fato de que ele daria a ideia, um rumo para a vida do próprio Ed diferente quando ele começasse a questão de se envolver ainda mais com essa história do serial killer, para poder entender onde é que estavam os corpos, para ele poder recuperar a fama, a questão do como ele era um grande jornalista antes. Mas não foi isso que aconteceu, tá? Ele ganhou esse foco, tem todo esse desenvolvimento da história, mas falhou. Na minha opinião, ainda falhou nessa parte do Carnificina. Fora o fato de que falhou, foi um tanto falho, a questão de como o Ed e o Venom conseguiram desenvolver e achar os corpos e conseguir recuperar a fama do Ed e tudo. Foi uma coisa tão rápida, gente, entende? Eles poderiam ter trabalhado melhor isso no filme. Melhor o Carnificina, melhor esse desenvolvimento deles, achando os corpos, desenvolvendo. Foi uma cena que, sinceramente, eu acho que se tem uns 10 minutos é muito, que de tudo correndo, ele desvendando, chamando a polícia e eles achando os corpos e o Ed voltando a ser um grande jornalista e ele ganhando toda a popularidade e meio que o Venom começando a ficar de lado. Então, assim, nós temos também esse embate de que daí o Venom e o Ed começam a se desentender porque o Venom ainda quer continuar com essa questão de correr
atrás dos vilões, dos assassinos, enquanto Ed, ele só queria conseguir a fama dele de volta como jornalista e ele havia recuperado isso. Então ele começa a deixar de lado essa história. Então nós vemos aquela questão de ter um desequilíbrio entre os dois. Mas foi muito corrido. Eu acho que o filme em alguns momentos foi um tanto confuso demais até. Eu acho que o roteirista em si, ele queria colocar mais coisas, só que, não, vai ser só determinado tanto de tempo que o filme vai ter, e então vamos correr pra ficar a história mais rápida e ficou um tanto confusa. Porém, o começo do Carnificina, ele foi interessante porque parece que lembra muito, na minha opinião, tá, gente? Lembra muito X-Men. Por quê? Existe uma cena em que a gente tá vendo que esse serial killer, ele é um serial killer já há muito tempo, tá? Não diga, Natalie, sim. E ele acaba conhecendo uma garota que tem superpoderes, né? Tem a capacidade de imobilizar as pessoas com o seu grito. Então isso lembra muito X-Men, porque onde eles estão é como se fosse uma questão de um laboratório que tá estudando eles, e daí ela atinge uma certa maturidade e é transferida para uma outra ala que vai estudar ela ainda mais, e você vê muita gente com poderes. Então assim, dá até uma ligação muito maluca e louca desse filme com X-Men. Então assim, é uma coisa bem interessante que faz assim, você tipo, nossa, peguei X-Men, entende? Peguei essa charadinha aí. Então é interessante nesse sentido. É claro que de única, vamos assim dizer, de superpoderes que aparece é ela. Mas daí nos vai levar também para um outro ponto, a questão de que há a possibilidade de existir um outro filme do Homem-Aranha. Alguns dizem, gente, que vai ter um terceiro filme do Homem-Aranha, daquele espetacular Homem-Aranha. Eu creio que não tenha, pelo fato de que quem aparece na cena final, naquelas cenas extras do letreiro, é o Peter do Sem Volta Pra Casa. Eu creio, porque você tem uma ligação, você vê que até o Venom se interessa nele, que vai dar ligação e vai nos lembrar daquela questão do primeiro Homem-Aranha, que ele se tornou um emo, todo mundo ficou tirando sarro. E talvez a partir daí é que o Ed acabe se tornando um vilão, porque nós interpretamos o Ed Brock como um vilão pelo fato do Venom, porque o Venom sempre foi um vilão, o Venom sempre foi um anti-herói, mas ele ganhou um foco totalmente diferente nos dois filmes, porque nós vemos um personagem diferente, um anti-herói diferente que ajudava a população. Então é interessante isso. Nessa questão do Carnificina foi isso. Nós vemos um ganho interessante de ter um vilão que é um pouco melhor, tenho a dizer assim, uma ideia melhor. É um vilão, acho que dá pra você dizer, não, é um vilão digno, bacana, que valeu a pena, mas que poderiam ter desenvolvido melhor ainda. Eu acho, nesse sentido, faltou um pouco de desenvolvimento ainda no Carnificina. E daí seria interessante, será que ele vai aparecer de novo ou não? Simplesmente ele deixou de existir de vez. E a guriazinha que tava gritando lá, o que acaba acontecendo, toda aquela questão de que ela acaba até dando um impasse, mostrando que o Carnificina e o serial killer, eles não eram tão compatíveis como o caso do Ed e do Venom. Então tem todo esse desenvolvimento na história. Eu achei bacana, muito interessante. Se você ainda não assistiu tanto Venom quanto Venom Tempos de Carnificina, assiste. Não vai muito pela questão de que eu li muita gente falando que o filme é ruim, não vale a pena. Não, vai dar uma chance e tira tua conclusão. Eu gostei, vale a pena, porque é interessante, é um modo diferente que nos é apresentado o Venom. A gente tem uma outra versão sobre o Venom. Então se você não assistiu, assiste, que, como eu disse, vale muito a pena. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Venom ou Venom Tempos de Carnificina, o que você achou? Qual é a sua opinião sobre os dois filmes? Se você realmente achou ruim, se você é um fã da obra, o que faltou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!